Principalmente pelo lado do Vasco, tá, Raíza? Eu acho que o Vasco contra o Flamengo nessa semifinal, ele vai ter a chegada dos reforços, ele vai ter o Ryan, que estava na seleção sub-20, ele vai ter o Paulo Henrique, que querendo ou não, apesar de ser um lateral, é um cara que faz muita diferença no time do Vasco, quem jogou foi o Pumita no último jogo. Eu tô falando que isso vai mudar o resultado? É claro que não, o Flamengo continua sendo o amplo favorito. É que o Felipe Luiz, ele já vem trabalhando com o elenco dele completo desde o início da temporada. O Carille não. O Carille, ele foi tendo essa montagem desse elenco com o carro andando, digamos assim. Então o Flamengo, desde o início da temporada, com todos os grandes jogadores que tem, ele estava a um passo atrás, não só à frente do Vasco, mas também de todos os times aqui do futebol carioca. E o Felipe Luiz sabe muito bem utilizar o elenco dele. O Vasco, nessa partida contra o Flamengo no próximo sábado, já deve ter o Nuno Moreira, que é o reforço que chegou do futebol português, que estava em temporada, ou seja, ele está apto para jogar, ele estava jogando o Campeonato Português, sendo destaque por lá, e já deve ser regularizado para o jogo de sábado. Para as pessoas que perguntam também, o Vasco pode inscrever esses jogadores até quinta-feira, penúltimo dia útil antes da partida contra o Flamengo. Outro jogador, o Benjamin Garré, também deve estar à disposição, além do que eu já falei aqui do Ryan, e o Paulo Henrique, que já deve estar também à disposição para esse jogo. Então muda muito, Pedrosa? Não muda. Mas se o Vasco, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, teve muita dificuldade para poder ter válvula de escape, para poder ter contra-ataque, na partida de sábado, eu acho que o cara ele vai ter um pouco mais de opções de velocidade e também opções de ataque para poder causar esse dano ao Flamengo, que de fato o primeiro tempo foi terrível contra o Flamengo naquele jogo, mas quando o Vasco mudou a postura e mudou a formação contra o Flamengo no começo do segundo tempo, foram 20, 25 minutos e uma bola na trave que o Verratti podia ter empatado a partida. Então assim, repito, gente, o Flamengo é amplo favorito, mas não é pouco favorito não, é muito favorito, só que perder de véspera no futebol, que eu saiba, não existe. Num clássico entre Vasco e Flamengo, não tem mesmo. Assim, não tem mesmo. Então, assim, são os jogadores se mobilizarem. O discurso do Verratti eu acho que é muito interessante quando ele fala sobre a sede de revanche. Isso não tem desrespeito nenhum ao Flamengo, muito pelo contrário. É ele querendo trazer a força da torcida do Vasco, a força da camisa do Vasco e também contagiar o seu grupo. Porque se não for assim, com espírito, competir, um jogo bem ajustado taticamente e com esses caras entendendo a realidade e o que o Vasco precisa fazer nessa partida, desculpa, tecnicamente não tem a mínima discussão. O Flamengo é muito melhor do que o Vasco tá com um reforço a caminho finalmente? Sim, Sinal finalmente. verde? Deixaram ele ser feliz, não sufocaram mais o artista. Lloyd Augusto, notícia exclusiva que a gente trouxe no último domingo, recebeu o sim do Alanias Puro, o Vasco também. Já trocaram documentos, um negócio aí que deve girar em torno ali de 2,5 milhões de euros pelo jogador. É um atleta de 24 anos, ponta angolano. Já viajou hoje para Portugal para resolver umas documentações e depois de Portugal viaja para o Brasil para assinar um contrato de 3 anos com o Vasco da Gama. É um grande jogador, Pedrosa? Não. É um jogador para compor, é um jogador que pode ser útil, é um jogador que tem uma característica de velocidade, de recomposição, uma característica física que esse elenco não tem? Sim, ele é esse jogador. Então, acho que junto com o Nuno e junto com o Garré, o Lloyd chega para ser mais uma opção ao Carille, que até na nossa resenha de pré-temporada, temporada, o que está acontecendo? Para mim, a pré-temporada acabou. Agora é temporada. É semifinal de Campeonato Carioca, é segunda fase de Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro começando daqui a pouco. Então, a fase do experimento, na minha visão, acabou. Agora, principalmente com o Vasco fornecendo o material humano, que era algo que eu reclamava aqui da diretoria, para o Fábio Carille, cara, agora ele tem que fazer o trabalho do Vasco evoluir, porque ele vai ter os jogadores à disposição dele para poder fazer o jogo dele, que é sempre com pontas, no 4-2-3-1 ou no 4-3-3. Então, o Fábio Carille com o Nuno, com o Garré, com o Lloyd, com o Adson voltando, que deve voltar aí no começo de março, eu acho que agora o Vasco tem um elenco um pouco mais equilibrado para que o trabalho do Fábio Carille evolua. O Raíza, Flamengo agora tem novas propostas. Fim de São Januário primeiro ponto, as autoridades não garantem. Segundo ponto, o Vasco gostaria? Gostaria. Vê-o jogar no Maracanã como uma desvantagem, um grande problema? Não vê. O que tem que acontecer é uma mobilização da torcida para que a coisa mais gostosa do futebol carioca, que é um clássico meio a meio, que são torcidas cantando, uma de um lado, outra de outro, entrem em campo e consigam passar isso para os seus jogadores. Porque a discrepância técnica de Vasco e Flamengo não tem a ver com o campo. Tem a ver com fora do campo, os trabalhos da diretoria nos últimos anos, como o Flamengo evoluiu como clube e o Vasco estagnou no tempo. Então, assim... E tá na dependência de uma SAF, assim, de um negócio pelo amor de Deus, se ajeitar. A questão não é essa. E eu fico muito incomodado quando falam como se fosse o nome do Vasco, que o Vasco vai levar jogo pro Newton Santos, que o Vasco vai levar jogo pro Mané Garrincha. Não procede. Que bom que você tá falando isso. Não procede. Eu entenderia isso como como informação Vasco... de Guilherme Donk, as semifinais do Carioca.
Também vejo o Flamengo com grande favoritismo pela sequência de trabalho, do futebol apresentado, pelo nível do elenco. Positivo para o Vasco voltar, estar nessa semifinal. Para mim, eu vejo o grande com a maior necessidade de título entre os... Até porque você está falando de uma sequência de 3 títulos de Libertadores dos rivais do Vasco. O cenário é muito complicado, tanto que com o histórico recente de confrontos entre Flamengo e Vasco, ele é muito favorável ao Flamengo, e acho que isso acaba também refletindo no cenário que a gente deve ter nessa semifinal. Também destacar a eliminação do Botafogo, que eu entendo a decisão do Textor de ter cautela em relação a escolher o técnico, o foco está no Brasileiro, na Libertadores, mas assim, você demorar tanto tempo também para definir esse planejamento, ele está sendo prejudicial. Não só porque o Botafogo não vai ganhar os títulos, não, acho que ele vai competir, vai ser um time forte, mas você não tem garantia nenhuma do que você vai ganhar, as oportunidades estão sendo desperdiçadas. O Botafogo hoje não tem vaga na Copa do Brasil, eu não lembro do Vasco, já garanti, o Botafogo não tem, porque nem a Copa Rio, se ele ganhasse a Taça Rio, ele ainda teria essa possibilidade já de garantir uma vaga sem depender de títulos ou de classificação em Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo a cautela para contratar um técnico, mas convenhamos, o Arthur Jorge, a sequência dele, o fim da passagem dele foi decretado em 3 de janeiro, isso oficialmente, antes já sabia que ele ia sair. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as informações envolvendo a equipe do Vasco da Gama, e agora com uma confirmação muito importante relacionado à situação envolvendo Flamengo e Vasco, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Segundo informações aqui do Expresso, a informação é a seguinte, exclusivo semifinal no Engenhão. Em conversas na tarde de hoje, durante encontro promovido pela Liga Forte União, realizado na sede da produtora Live Mode, o CEO Carlos Amodeu afirmou que o Vasco vai mandar o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo neste sábado no estádio Newton Santos. Então, portanto, informação aí que pegou muitas pessoas de surpresa relacionado a essa partida. Alguns torcedores não defendiam que fosse no Maracanã, alguns torcedores já defendiam que fosse, né? Assim, pensando no lado do espetáculo, né? Da rivalidade, né? Da cantoria ali por parte das torcidas, eu acho que o Maracanã seria o melhor. Mas também, né, tem a situação que envolve o Vasco no retrospecto recente, tem ido muito bem no estádio Newton Santos, além, é claro, também de ser um campo sintético onde o Flamengo não está tão acostumado e, né, obviamente, é um campo que é neutro, mas é neutro para os dois, né? E a equipe do Flamengo atua muito menos no Newton Santos do que a equipe do Vasco. Isso aí pode ser, quem sabe, né, um fator decisivo e importante para esse jogo. Agora, mais uma informação muito importante vai ser sobre o Zé Gabriel. O Zé Gabriel, o Vasco comunicou de maneira oficial o seguinte, Vasco informa, o Vasco comunica a rescisão de contrato com o atleta Zé Gabriel, cujo vínculo iria até dia 31 de dezembro deste ano. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. Então, basicamente, Zé Gabriel não é mais jogador da equipe do Vasco, ele não vai mais atuar com a camisa do Gigante da Colina, e eu acho que é um alívio aí por parte da maioria dos torcedores do Vasco sobre esse jogador que não vinha, nunca foi aquele cara que simpatizou muito pelo lado da torcida, né? A torcida nunca teve aquele amor pelo Zé Gabriel, apesar de, na época do Ramon Dias, ele conseguir ter feito algumas partidas interessantes e ajudou o Vasco em algumas partidas ali, firme defensivamente, né? Às vezes fazendo até gol, inclusive, mas é um cara que oscila demais e a torcida não aguentava mais ver o Zé Gabriel em campo com a camisa do Vasco. Agora, enquanto tem gente saindo, também tem gente chegando no Vasco. Lodi Augusto foi para Portugal e em breve vai estar viajando. Hoje, no caso, já é terça-feira. Rapaz, eu acho que no máximo aí quinta-feira ele vai estar chegando e, obviamente, não vai conseguir ser regularizado a tempo para o primeiro jogo Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo no estádio Newton Santos. Mas na volta, no Maracanã, a tendência é que Lodi Augusto esteja à disposição do técnico Fábio Carille.
Carille. E aí a expectativa é em relação ao Nuno Moreira e Benjamin Garré, que devem ficar à disposição para esse jogo tão importante pela semifinal do Campeonato Carioca. Peço a você que deixe o like. É muito importante você deixar o like, porque aí você vai passar para o YouTube que você gostou do vídeo, né? O entendimento que o YouTube vai ter o entendimento que você gostou do vídeo, que o conteúdo é bom. Então é muito importante você deixar o like, você compartilhar para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil, faltam menos de 1.000. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!